Oi, gente, iniciando aqui mais um podcast do Casar Já Pode. E hoje a gente vai estamos recebendo, na verdade, né? Duas pessoas super especiais que eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer a história, como que foi o casamento. Elas já casaram. E quem é a Jane, que a gente tá recebendo Aline hoje? e Malu, que fizeram agora bodas de algodão, dia 22 de julho, Gabi. 2 aninhos de casadas. Pois é, gente. Passa rápido. Passa muito rápido. Nós estamos com duas moças lindas que vão contar tudo pra gente aqui sobre o casamento delas. Sim, eu fui a cerimonialista do casamento delas e amei tudo, amei a vibe do dia, foi perfeito. E a Jane fez a celebração, né, Jane? Foi assim, maravilhoso. E não podia ser diferente, porque aquele lugar Sim, que elas foi escolheram. tudo lindo. Vamos conhecer a história delas, como que aconteceu tudo isso. Meninas, nos contem, como foi viver isso? Primeiro é um prazer estar aqui participando desse podcast com vocês, né? Que são duas pessoas extremamente queridas e especiais no nosso relacionamento, né? Na nossa vida. E, assim, na verdade, casar não era um sonho. A gente costuma dizer que o nosso relacionamento começou numa brincadeira. Era pra ser só uma brincadeira e virou um casamento, né? A gente se conheceu na academia, né? Treinando. Numa situação bem aleatória, ao acaso, ao destino, né? Ali treinava à noite, eu treinava de manhã, até que um dia eu fui treinar à noite, né? E aí a gente começou naquela brincadeira ali na esteira. A Aline é muito brincalhona, né? Talvez... Só um pouquinho, né? Talvez até demais. E a gente foi criando um vínculo, né? Foi criando uma amizade e aí acabou que... Falando do São Paulo. Falando do São Paulo, brincando ali na esteira, e aí acabou enveredando para outras coisas, né? Até que num dia aí, numa quinta-feira, né? Dia 19 de abril de 2018, que a gente sempre fala muito do 19 no nosso relacionamento, porque a gente gosta muito, 19 né? é quinta-feira. 19 é quinta-feira. quinta-feira. Inclusive, pra casar ia ser Tinha que também... ser uma quinta, tinha que não ser 19. uma quinta, um 19, Sim. né? E toda quinta-feira eu tinha um hábito de sair com o pessoal do meu trabalho pra tomar uma cervejinha, né? Eu, rapaz, hoje eu vou dar carona pra Aline, vou já inventar aqui uma história e vou dar uma carona pra ela. E aí, peguei e mandei a mensagem. Ei, posso te deixar em casa? Aí ela, mas tu nem tá aqui na academia, não, eu passei só pra te pegar, vou já treinar. Acabou que ela, né, disse que ia e tudo. Só que eu não sabia onde é que a Aline morava, né? E aí, eu nunca tinha perguntado também, ela nunca tinha falado. Beleza, cheguei pra pegar a Aline e fui deixar a Aline, né? Aí a Aline dizendo, tu sabe onde é eu? Não, vai falando aí que fica melhor, né? Até que eu descobri que a Aline morava em frente ao oeste do Pirajá, né? Quase minha Assim, vizinha. Seria muito bom se eu morasse na Zona Norte, né? Mas eu morava nessa época no Renascença, ali na Zona Sudeste. E aí, depois que eu disse pra ela... Olhava na Morada do Sol. Era tipo no meio das duas, né? Assim, das duas regiões. E aí, chegando na porta, a Aline disse assim: ah, tua casa é aqui perto? Eu, do lado. Só meia horinha pra chegar lá, né? Só pra não contrariar. Só pra não contrariar. E aí acabou que a gente foi nessa história de fica. A Aline não queria namorar de jeito nenhum, né? Que ela tinha... ela tava perto de se formar, ia fazer intercâmbio. Aí acabou que a gente começou a namorar. E aí eu fui falar em história de casamento, né? Um aninho depois, um pouquinho depois. E a gente começou a ir nas feiras, né? Essas feiras de noivo. Sim. Uhum. Que inclusive eu super recomendo pra quem vai casar ir pra feira de noivo, que você encontra de tudo um pouco lá, É né? verdade. Desconto de todo tipo e conhece coisas que você nem sabia que tinha. Não Por sabia exemplo, que precisava pro casamento. Foi. a gente não sabia que tinha celebrante, né? E nem sabia direito o que uma cerimonialista fazia. E aí a gente foi aleatório conhecer uma feira e encontrou a Jane. Aí a gente se apaixonou à primeira vista. Não tem assim quando Pensou duas vezes, não, vai ser Sim. ela. Foi minha primeira feira. Aquela. Vocês foram... Como é que chama? Pé quente, é? É, pé quente. Pois é, vocês foram pé quente. Porque vocês foram as primeiras ali que começaram. Foi.
E aí a gente viu a Jane e a forma dela falar, a gente já ficou assim. Aí a gente saiu, rapaz, não vai dar pra gente casar na igreja, né? Por questões que, enfim, a gente queria, né? Ter a bênção de um padre. Uhum. Mas não ia dar certo, né? Com o juiz a gente achava muito formal e não combinava muito com a gente. E aí a gente gostou da ideia de ter uma celebrante que fosse contar a nossa história de uma forma diferente. E aí, pronto, foi a minha primeira vista Oh, maravilha! com a Jane. E aí a gente começou a se interessar em outras coisas, né? Aí foi resolver a questão da banda, né? Da cerimônia em si, foi resolvendo outra coisa. E aí a gente começou a ir atrás de cerimonialista. Acho que eu mandei mensagem para metade das cerimonialistas da cidade, e não foi mais pelo Instagram, né? Aí foi assim que eu conheci a Gabi. Na verdade, não foi em feira, foi pelo Instagram. E aí a gente teve um primeiro contato, e aí passou um tempo, e depois que a gente fechou com ela, né? Mas assim, A paciência dela, assim, foi o que fez a gente, não, vai ser a Gabi. cerimonialista é muito bom porque abre portas, né? Além de lhe dar uma paz, Uhum. porque você vai tendo um direcionamento, porque você acha que é muito simples casar, né? E realmente casar já pode, né? Mas pode quando você tem, assim, quem lhe auxilie, né? Porque são mínimos detalhes Isso. e que se somados, assim, durante o percurso é muita coisa pra você ter que dar conta, sem falar da atenção do casal em si, né? Confiar também, né, no profissional. Confiar porque você não conhece os fornecedores, aquela coisa toda. E aí o cerimonialista já tem aí o caminho, né? Já conhece vários tirar fornecedores, tem a questão dos descontos, as parcerias, sabe o que é que vale a pena investir, o que é que não, Uhum. dentro do orçamento. Então foi basicamente assim que começou a história do casar e de ter celebrante e cerimonialista. Gente, assim, eu acho que a gente vai, né, Gabi, assim, porque o casamento delas foi totalmente diferente, Foi. né, do que a gente conhece da forma tradicional. Então, nós estamos aqui com duas moças, né, um casamento homoafetivo, mas que foi um dos casamentos mais Foi lindo lindos demais. que a gente já fez. Porque, gente, assim, a gente sentia o amor, a energia. Olha, vocês vão ver as imagens, Sim. porque as meninas vão colocar pra gente imagens para vocês ficarem babando. Sim. Teve muita coisa diferente, assim, que elas trouxeram da identidade delas, né? Uhum. Não foi aquela coisa tradicionalzinha e tal. Não usaram branco, né? Usaram cada um sua cor, assim, que, né, ficava mais legal. Foi muito lindo. Eu lembro uma coisa que eu até hoje, assim, eu tipo, meu Deus do céu, foi muito massa. Os buquês. Como era teu buquê, Aline? Então, o meu buquê era uma xícara, porque eu era /sou viciada em café. E o horário que eu mais falava com a Malu, por incrível que pareça, era nas madrugadas, quando eu tava me entupindo de café. Aí era a xícara com as flores. Tal, e eu peguei esse ritmo de ficar acordada de madrugada. E, enfim, me atualizando pra quando eu tava iniciando o meu trabalho, essas coisas. Eu acabava ficando a noite acordada e era no café. E era quando eu falava mais com ela, porque meu Sim. dia nem sempre tava disponível ali pra gente dar E o da certo. Malu? Da Malu era uma Só que tinha as flores. Era assim, a xícara com as flores, né, e tal. E a Estela, a verdinha, com as flores, né? E Não esse era o nome só. do nosso próximo pet, essa Estela. Tanto amor pra essa Estela. Então, Nessa época aí do casamento, era uma época que eu ainda bebia, né? Hoje em dia eu dei até diminuído, né? Não só na questão da bebida, como de um modo geral, né? Até quando for ver as fotos, vão ver que tá um Sim. pouquinho diferente até. Ah, sim. sim, verdade. Até a questão do peso, enfim. Mas eu continuo tomando minha estelinha de vez em quando, né? Mas É alívio estresse, né? nada melhor do que algo que
tenha relação mesmo com você, tenha sua identidade, né? E fugir um pouquinho do tradicional. Por isso a ideia de ser numa xícara e numa garrafa de Stella. Sim. Não, foi muito legal. Um usou rosa, outro usou azul. Aí vestido. rosa é a cor dela preferida, azul é a minha cor preferida. Aí ela Aí cada um homenageou, né? trocou as cores. Isso. Achei super legal, Foi, assim, foi muito não. original, né? Não, assim, foi um casamento ímpar. Foi em todos os sentidos. Foi. É uma modalidade que vocês fizeram, elopement wedding. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Sim. Que é fugir, Pra é como casar. se fosse fugir pra casar. Claro que não foi fugido, mas eu digo assim. Quase. Na época, né? De uma outra circunstância. Mas eu digo, vocês saíram do local, né? A gente se deslocou pra Minha gente, vocês estão longe de imaginar o lugar lindo demais. Muito lindo. Meu Deus, era lua cheia, Gabi. Era lua cheia. A lua tava um espetáculo. Foi realmente algo inesquecível, assim. As fotos ficaram maravilhosas, Sim. impecáveis. A equipe era perfeita. Pois é, foi tudo assim, pensado, muito bem pensado, né? Tenho certeza que essa moça aqui, né, deu dicas assim pontuais para que vocês tivessem aquele momento assim. Porque eu digo muito isso. Não é porque é um casamento que se diz assim, meu casamento, as pessoas dizem muito isso, acho que pra Gabi também. Meu casamento é simples. Vai ser simples. Já pensando no valor, Gente, né? Não existe nada, não existe casamento Não simples. é o casamento simples. Não existe isso. O casamento, ele pode não ter pompa, ele pode não ter luxo, mas nenhum casamento é simples, nenhuma cerimônia é simples. Sonho nenhum, não importa o tamanho dele. Não tem esse negócio de ser simples ou pequeno, ou vai ser pouca coisa. Não, é um sonho. Então, o grau de importância é o mesmo. Porque foi que nem o nosso, não era um sonho da gente, de uma vida antes da gente. Se eu Sim. criancinha sonhava em casar, eu adolescente sonhava em casar. Mas depois que a gente foi tendo uma vida juntos, e começou a pesquisar sobre viver junto, e vamos oficializar isso de outra maneira, vamos casar, começou a ser nosso sonho. A gente viveu o casamento, a gente viveu pra aquilo. Por isso que também a gente encontrou pessoas especiais, porque eu acho que Papai do Céu abençoou, não sei, pessoas que a gente confiou muito, que a gente ama até hoje. E aí deu certo. E assim, essa questão do cerimonialista é muito importante também, porque o nosso casamento, por exemplo, a gente fez um ajuste do plano inicial, né? Como a gente casa no meio da pandemia e quando a gente começou a resolver essa questão do casamento, não existia a pandemia ainda, a gente ia fazer uma celebração mesmo, com cerimônia, e ia receber os convidados, tudo direitinho, né? Já tinha buffet, tudo fechado. E aí, quando a gente viu que a pandemia não estava assim, evoluindo, né? Na verdade, a gente não dá mais para adiar, porque a gente já tinha adiado uma vez. E aí a gente começou a procurar alternativas. Será que a gente vai cancelar, vai compensar? Já tinha fechado com todos os fornecedores, já tinha sonhado mesmo, idealizado aquele momento. Então a gente conversou muito com a Gabi, que, meu Deus do céu, a gente encheu muito o saco dela sobre isso. E a gente procurou um lugar que se adequasse à nossa nova realidade por conta da pandemia, né? Como a linha da área da saúde, a gente não se sentiu cômodo de, mesmo já sendo em 2021, a gente não se sentiu cômoda de estar fazendo realmente uma celebração que fosse reunir várias pessoas, né? Então, a gente encontrou o local, né? Que a gente já tinha ido com as amigas uma outra vez. E a gente começou a pensar naquilo, tão tal que lá nunca tinha tido um casamento, né? E aí foi todo um poder de convencimento com o pessoal de lá, alguns estresses, mas no final foi assim maravilhoso o atendimento que eles deram, a atenção. Muito cuidado, muita atenção, Sim. né? E inclusive ainda hoje a gente ainda tem um vínculo com o pessoal, fala, até mesmo com a mulher que tomava de conta do espaço, a gente tem no WhatsApp, no Instagram, então meio que criou um certo vínculo, né? Porque não tem como. Porque são várias situações que você passa, dentro de um dia só parece que você tá vivendo assim um ano, porque é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, né? Então, assim, a gente é muito satisfeita com a forma como aconteceu, com as pessoas que estavam envolvidas, que era uma equipe maravilhosa, foram totalmente compreensíveis, né? Com a situação da pandemia, com o ajuste que a gente fez. Na verdade, tem fornecedor que a gente passou bastante tempo ainda usando o crédito, né? Do que já tinham pago, Não né? vou falar que é o Ed, porque tá sendo gravado, né?
Inclusive, ele já esteve aqui no podcast de Foi. vocês, né? O Ed da Retado Doce. A gente passou bastante tempo aí pedindo doce e É bolo. outro maravilhoso também, né? E uma das bandas, na verdade, a gente ainda nem usou o crédito. Então tá aí o valor para usar um dia, né? Porque a gente não encontrou ainda a oportunidade. Vocês têm pra muita tá coisa para utilizando. comemorar. Vai chegar o dia. É. E aí, Vamos fazer uma renovação de fotos? Olha aí. a Aline Eu vive não falei. querendo fazer. Pois vamos fazer uma renovação de votos. Eu já Com quero. certeza, me sinto pronta. Pronto, Pois é aí. bom que algumas coisas a gente ainda tem. Eu digo uma coisa pra vocês. Não é demagogia nem nada, não. Mas, pra mim, Gabi, o casamento das meninas foi surpreendente. Acho que é a palavra que eu... Porque eu me surpreendi quando eu vi as duas, quando elas entraram. Meu Deus, mas estavam tão lindas, Tava Gabi. lindas, Eu achei que sim, Colorido, tão né, singelo. assim. Eu achei aquilo ali fantástico, sabia? Fantástico, fantástico. E assim, o resultado das fotos, Gabi, ficou Sim. lindo demais. É verdade. Vocês representaram e conseguiram reproduzir a vontade de vocês. Por isso que eu digo, minha gente, não precisa quantidade. É. Não precisa quantidade. A qualidade dos serviços independe É da verdade. quantidade de pessoas no casamento. É. Não é Ao porque som. não tem convidado que você vai economizar em absolutamente Isso. tudo a ponto de prejudicar o andamento, né? Uma mesa linda, cheia de detalhes, Foi lindo. a cerimônia, o local, né? Tudo muito bem pensado. O pessoal da banda que estava lá cantando o amor estava lá também. O Ed foi o primeiro bolo dele Primeiro que ele disse. bolo maravilhoso que estava uma Foi, delícia. primeiro bolo do Eu Ed. lembro. Primeiro bolo dele, lindíssimo, lindíssimo aquele bolo. Eu fui saber que era dele lá A naquele dia, fotografia eu foi perguntei. Pablo e Manu. Já que a gente tá Pablo e falando, Manu. falando dos fornecedores, Foi tu já Isso. elogiou tantas Foi coisas. a Então vou falar. Pois é. Nossa, foi a Decoração. decoração. Decora- pois é. Maravilhosa. Já que pode dar nome aos bois, como diz minha avó. Mas assim, a gente criou um vínculo, sabe, com as pessoas mesmo. O Pablo e a Manu, a gente já fez outras coisas depois com eles, né? A gente fez ensaio de Natal, já fez cobertura de outras Eu coisas. vi com o Cajulito. Ju, Dia das Mães, assim. E aí, tipo, a gente acaba criando mesmo um vínculo com as pessoas, né? O Ed, a gente sempre pede alguma coisa nele, ovo de Páscoa, docinho, porque você acaba criando um vínculo, um elo. E é bom mesmo, né? E é bom mesmo, né? O serviço que é oferecido. Une o útil ao agradável. Une o útil ao agradável. E o quanto é bom você fechar com fornecedores, assim, comprometidos, que realmente oferecem uma coisa de qualidade. Que às vezes a gente pensa muito no preço e não pensa na qualidade, mas a verdade. qualidade faz total diferença. Com certeza, até porque a expectativa é sempre muito alta. Mesmo pra quem diz, meu casamento vai ser simples, a expectativa é muito alta. Então não dá, por isso que eu digo, não existe esse negócio de simples. Que é um dia que vai ficar marcado, né? Vai ser aquele dia especial, vai ser uma data especial pra sempre, do modo que seja. Todos os detalhes precisam ser pensados. Não E importa a no quantidade caso de pessoas. dela, no caso delas, né, que é um casamento homoafetivo, que é justamente um casamento que a gente precisa mostrar mesmo, assim, pra quebrar esses padrões, Isso, mostrar que é exatamente. possível sim, que não tem esse negócio de não, só é casamento na igreja. Não existe, eu digo muito, não existe amor certo e gente, amor errado. Não existe. Não existe. É por isso que foi tão lindo, porque vocês se entregaram, né? Além de contratar os melhores, não, vocês se entregaram, vocês viveram o que vocês tinham que viver naquele dia e foi fantástico. Eu acho super importante a exatamente, gente Gabi. frisar isso, né, Jane? Essa questão de... Porque é uma vitória nossa, né? Assim, a gente poder celebrar junto com elas esse momento de forma civil mesmo, assim, né? Isso. Falando. E de certo modo também uma evolução também pra nossa bandeira, pra nossa Sim, classe, com né? certeza. Porque vocês lembram que a gente passou por uma situação com outro fornecedor que disse que Sim. não poderia fechar porque só ia fechar o heteronormativo e enfim, nessa situação abalou a gente também pensou sobre, mas será que vai dar certo? Mas no momento a gente pensou em desistir. E pra dizer também pra outras pessoas que possam até assistir que vale a pena, que pode ter algum olhar torto, alguma piada que infelizmente ainda não existe, estamos né? livres disso, existe,
mas que tá cada vez melhor a situação para todo mundo. Eu creio que seja mesmo uma evolução, modernização do mundo, né? E que tá melhor para a pessoa não se esconder, que não vale a pena. E na verdade, assim, independente de como está hoje ou não, que a gente fala assim que tá melhor, mas melhor até certo ponto, não é que esteja melhor. Mas eu vejo que a partir do momento que você Estamos se aceita, caminhando, né? que você quer realmente viver o que você é, o que você sente, né? Porque o amor é algo que você vive e que tá ali com você. Não tem como você viver a vida inteira escondendo algo que tá com você, do que você realmente é. Mas assim, a partir do momento que você decide viver o amor, você não tem que se preocupar com o outro. Porque a partir do momento que você começa a se preocupar com o outro, você esquece de si, você vai viver amargurado muito tempo, sabe? E a gente teve uma experiência muito boa depois do dia 22 de julho, né? Que foi o dia 23 de julho, porque foi assim, a gente fez a cerimônia no dia 22 e dia 23 a gente foi assinar a união estável no cartório, né? Muito legal. E no cartório, nossa, eles fizeram uma festa no cartório. Que foi o Fizeram primeiro folia. também, um afetivo que tava assinando lá. E fizeram post no Instagram, trataram a gente super bem, com respeito. Então, assim, é claro que você não vai encontrar amor, respeito e afeto por onde você passar. A gente já passou por algumas situações ruins, né? Na época do casamento, minha mãe não aceitava. Então, hoje em dia, eu tô no plantão e a Malu me manda mensagem. Eu tô no supermercado com a tua mãe. Então, Assim, a gente É já pra você passou ver muita que quando coisa. você, né, você aposta no amor, né, quer isso, mostra isso, as pessoas acreditam em Isso, você, Gabi, é exatamente isso. né? É. No caso, por exemplo, da sua mãe, que eu acho que é realmente uma coisa que acontece mesmo, assim, com os pais, mas quando eles enxergam que é isso mesmo, que é a pessoa que você ama, que é quem te faz feliz, eles aceitam. Exatamente. Eu acho Porque que eles enxergam, né? eles veem a questão da Aline feliz, né? Da Aline realizada. Então é por aí. Porque assim, ninguém. Eu acho assim, a gente vive em padrões, né? A gente vive rodeada de padrões. Aí quando tem um filho, aquela coisa, não, quero que meu filho, minha filha siga esse padrão. Senão, eu vou sofrer muito. Muitos pais falam, eu vou sofrer. Então não é o filho, você. Então, assim, quando eles deixam de ver que a questão não é ele, a questão é o filho, é a filha, aí as coisas começam a mudar. Né? E assim, basta você tem que acreditar no teu amor. Você acredita e pronto, acabou. Eu acredito, meu amor é verdadeiro, meu amor existe, então eu quero viver esse momento na minha vida. Sim. É participar, o que a Gabi falou, exatamente isso. Tudo começa a se ajeitar, tudo começa a se acalmar. As pessoas começam a acreditar nisso aí. E passa a te a respeitar. cerimônia de casamento, não importa se com 100 pessoas ou como vocês fizeram, 100 convidados. As pessoas, é como se fosse assim uma demonstração. A cerimônia em si, em qualquer circunstância, ela já é uma demonstração de muito amor. Mas no caso do casamento homoafetivo, eu acho que é assim, é você mostrar para a sociedade assim, olha aqui, ó, eu amo sim essa pessoa e é com ela que eu quero ficar. Exatamente. Não tem, né, Jane? É. como se fosse uma prova, assim, pra, né? Um tapa. Vamos mandar um tapa. na Porque cara da esse sociedade. assim, gente, a aceitação é um processo muito, muito difícil, muito doloroso. Não é porque os pais ou a família, eles são ruins porque não me aceitam. Não. Eles viveram toda uma vida, né, Expectativa, né? naquelas expectativas, naqueles valores. E aí ficam engessados naquilo ali. Mas eu acho que é como a Gabi estava colocando aqui, o melhor. O tapa que ela disse, né? A melhor resposta é a felicidade de vocês. A felicidade, que é aquela que não existe para sempre. Nenhum casamento, pode ser hétero, pode ser homoafetivo. Não existe perfeição. Tem hora que a gente tá bem, tem hora que a gente não tá, tem hora que a gente não quer nem ouvir a voz, a gente não quer nem olhar. É normal, isso é normal. Mas tá vendo que tá progredindo, tá evoluindo, tá se melhorando. Não, e assim, só deixar claro que eu, a Aline, na verdade, as pessoas que têm um relacionamento homoafetivo, de um modo geral, ninguém quer que a sociedade engula goela abaixo, que
a gente tem que engolir, aceitar. Não, a gente quer respeito, sabe? Esse A é o gente básico. quer Ah, amar e poder viver livremente por aí, igual um casal hétero pode, né? É claro que até mesmo situações héteros passam do limite, né? mas do é em público. claro. É. E assim, a gente só quer ser respeitado, poder viver nossa vida numa boa, ter o nosso relacionamento e viver aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente sente. Sem afrontar, sem querer desrespeitar ninguém. Mas também a gente quer ser respeitado, né? Que é o princípio básico da convivência na humanidade, né? É o respeito. É verdade, é o mínimo. Porque são duas pessoas independentes, profissionais de qualidade, tomam de conta da sua vida, tem um filho para cuidar, Caju. né? É muito É fofo. fofo demais. E aí tem um filho para cuidar, são responsáveis, amam a família. Onde é que tá o problema aí? Exatamente. É porque o amor, ele incomoda. E muita demonstração de amor incomoda. E o casamento homoafetivo, ele é uma grande demonstração. Né? Gabi. Quando você assume, você tá demonstrando para todo mundo. Então, qualquer demonstração de muito amor incomoda. Incomoda para quem não ama. Para quem não ama. Ou não é Ou amado. gostaria de amar, Tá às certo. vezes até da mesma forma, Enfim. mas não. Mas Enfim. vamos trazendo mais assim para essa parte da cerimônia. Eu queria saber assim, se teve algum momento que marcou assim na parte da cerimônia que a Jane fez, assim, se teve algum momento que até hoje marcou vocês, assim, que foi assim super especial. Eu sei que a cerimônia inteira é porque a Jane fica fazendo a gente chorar, mas geralmente, né, tem umas palavrinhas que ficam, né, um momento assim. Então, a Jane, né, como eu falei no começo, ela foi, tipo, realmente amor à primeira vista. Então, a gente criou muita expectativa para como seria a questão da cerimônia, como ela ia conduzir essa celebração, né? Não sei se já foi falado nos outros episódios, né? Mas tem toda a questão do questionário que ela envia para conhecer. A gente tem alguns momentos de entrevista com ela. Então acaba que ela conta a história do casal de uma forma muito, sei lá, surreal, muito legal mesmo. E assim, a cerimônia, de modo geral, toda é muito linda. E aí tem a questão da escolha de como que vai ser a cerimônia, né? Se vai ser a dos nós, se vai ser a da areia. E a gente acabou escolhendo da pintura em tela, né? Que é um quadro aí que a gente pintou e tem no meio lá da sala, né? Do nosso apartamento. E assim, não é o quadro mais bonito do mundo, né? Porque, assim, a Aline é um pouco, né? Ela é artista, né? Assim, abstrata. E é uma coisa que ficou marcada por quê? Porque todo mundo chega lá em casa e olha o quadro. Quem não assistiu a live, né? Porque assim, a live do casamento foi assim, uma coisa totalmente desprogramada, que a gente inventou de última hora e fez através do celular na internet, que não era boa, com o auxílio de uma prima minha, que inclusive Tamara, depois você vê esse episódio aqui, muito obrigada. Mas assim, quem não viu a cerimônia e as fotos em si, não sabe o que é aquele quadro. E aí, sempre que alguém chega e pergunta o que é aquele quadro, a gente explica, né? dele, Então, né? tem um significado muito bacana, né? E a gente sempre visualiza e acaba que sempre conta um pouquinho sobre esse quadro para as pessoas. Gabi, pois aí, na renovação dos votos, poderia dar continuidade à pintura desse quadro. É né? verdade. Tem espaço, viu, ainda? Pois é. É para isso. É assim, sempre a gente sugere que pode ir dando continuidade, né? A pintura, que pode ir dando continuidade, né? A pintura, termina no dia que vocês desejarem, né? E essa moça aqui, o que ela foi pra vocês? Assim, Eita, o fundamento, porque ela faz, e a gente tem que aproveitar mesmo para colocar, a gente sempre batendo nessa tecla, né? Da importância da organização, do planejamento, de sair tudo do jeito que vocês pensaram, né? Então, assim, grande parte eu diria não, grande parte não é ela mesma, né? Esse momento é dela e com vocês. No caso da cerimonialista, né? Em si, é muito importante por conta dessa questão da organização, do planejamento, dos mínimos detalhes. Porque, veja bem... A logística. Isso. Veja bem, você vai casar e
é um dos dias mais importantes da sua vida, se não o mais importante, né? Você tem mil e uma coisas que passam na sua cabeça. Imagina você ter que ficar se preocupando se o fornecedor chegou com bolo, o fornecedor chegou com docinho, e as lembrancinhas, e os músicos, E o som. e E tudo. arrumar. Se o nosso que foi pequeno, né, digamos assim, porque foi só a gente, tinha muita coisa. E a gente tem que aproveitar mesmo para colocar, a gente sempre batendo nessa tecla, né? Da importância da organização, do planejamento, de sair tudo do jeito que vocês pensaram, né? Então, assim, grande parte Café eu diria é melhor. não, grande parte não, é ela mesma, né? É. Esse momento é dela e com vocês. No caso da cerimonialista, né, em si, é muito importante por conta dessa questão da organização, do planejamento, dos mínimos detalhes. Porque veja bem, A logística. isso, veja bem, você vai casar e é um dos dias mais importantes da sua vida, se não o mais importante, né? Você tem mil e uma coisas que passam na sua cabeça. Imagina você ter que ficar se preocupando se o fornecedor chegou com bolo, o fornecedor chegou com docinho, e as lembrancinhas, e os músicos, E o som. e E tudo. arrumar. Se o nosso que foi pequeno, né, digamos assim, porque foi só a gente, tinha muita coisa, imagine uma ocasião maior, né? Um casamento maior com muitos convidados. Então, assim, eu digo que a Gabi foi quase uma mãe, né? Porque além de tudo, ela era um pouco que terapeuta, né? Porque de vez em quando também tinha que conciliar algumas questões, né? Também essa questão de dar um direcionamento na escolha dos fornecedores. Ela deixou a gente muito tranquila com relação à questão do dia mesmo, toda a operacionalização do Super momento. ética quando ela não concordava com um fornecedor. O que é que tu acha desse? Super ética. Não, olha, pensava assim, horrores no que dizer. Posso te ligar? E também foi cúmplice, né? Porque assim, por exemplo, o Caju, que é o nosso filho, que é o nosso cachorro, né? Na verdade, eu não sabia que o Caju ia entrar com as alianças, né? E aí a Aline aí que fez todo um combinado com o Pablo, a Manu, a Gabi. Então, pelo que eu entendi, todo mundo sabia, menos eu, né? Nesse momento. Então, acaba que é isso mesmo. A gente cria um vínculo, né? Cria mesmo um laço com o profissional. E É que isso. bom que se cria, porque É importante. é muito difícil você lidar com um momento que lida com muitas emoções e você não vê assim aquele lado humano do profissional, não é? Você vê em vocês duas, na verdade, praticamente todos os fornecedores que nós fechamos, a gente viu muito isso, o lado humano, não era só É verdade. A o equipe era dinheiro, não era muito- só mais um Isso. trabalho, sabe? E é muito bom quando Todo você mundo- se sente acolhido, abraçado mesmo. Que foi uma Eu coisa acho que me que marcou da cerimônia, que foi na hora que a gente tava fazendo a celebração, que tinha os pássaros cantando, tava o pôr do sol iniciando, assim, o sol baixar. E ela tava falando e tava todo mundo emocionado. A equipe Sim. da Gabi tava o Cantando Amor, tava todo mundo, assim, realmente prestando atenção naquele momento. Bem envolvido E mesmo. a Jane falando coisas que a gente dizia uma pra outra, que realmente a gente se sente, pelo menos falando por mim, que é um presente de Deus na minha vida. A Malu chegou assim, Não, coisa- inesperado, e a gente tá aqui falando no Casar Já Pode, né? É assim, eu acho que vocês marcaram a gente também. Com Tanto é certeza. que quando a gente falou no casal, gente, foi assim, foi unânime, né? Da Com Gabi, certeza. Malu e Aline. Foi É. assim, exatamente Eu acho que muito a rápida energia- a escolha. É verdade. A energia que tava lá realmente no dia do casamento de vocês, foi essa energia, assim, de todo mundo ficar emocionado. Todo mundo viveu junto com vocês Vivemos, exato, esse dia, eu acho que é né? isso aí. Eu acho que também pelo fato de não ter outros convidados e a gente conseguir se concentrar somente em vocês, né? Os casais homoafetivos que queiram casar, que não deixem o sonho de lado. Por quê? Porque existem as possibilidades. Você pode casar hoje até com efeito civil, a lei garante. E o interessante, primeiro casamento religioso com efeito civil aconteceu comigo. E era apenas, gente, por causa de um probleminha no sistema do cartório. Só que não abria para fazer o casamento religioso com efeito civil. Só.
E as meninas também, eu vou até citar o nome delas, Geise e Karine. O que aconteceu? Encontraram um anjo dentro do cartório que abraçou a causa delas e disse, nós vamos ajeitar isso aqui. Que foi o que abriu o precedente para todo mundo. E aí pronto, sabe, liberou. Até então não podia de forma alguma. Então aí, para as pessoas acreditarem, você ama, acredite no seu amor e vá e vença e conquiste, porque é daí que a gente consegue. Porque se elas tivessem deixado para trás, porque eles, não tem celebrante para você, elas, não, celebrante nós temos. Uma dica, um conselho para alguém é que viva. Não vá deixar de, eu queria tanto reunir meus amigos, minha família num momento especial para celebrar meu amor, mas eu tô com medo do que as pessoas vão falar, do que vai ser dito. Viva! Uhum. A única coisa que pode acontecer é você se arrepender de não viver aquele momento. É verdade. E a gente fala muito dessa questão de fazer renovação de votos, porque a gente viveu, obviamente, um momento único nas nossas vidas, mas a gente quer muito viver um outro momento único com as nossas famílias Isso. e com os nossos amigos audidos, sabe? E aí o casar já pode. É uma emoção diferente, né? A renovação é... Aí a gente diz assim, renovar já pode. Renovar já pode, exatamente, por favor. E de preferência com a mesma equipe. Isso. Preferencialmente, né? Estamos aqui, A né? cerimonialista já tá aqui, já tá querendo colocar Tá vocês no meu aplicativo. Tá já. fazendo isso já. É bom que o grupinho do WhatsApp a gente ainda tem, né? Porque assim, Olha aí, tá vendo? até uma coisa Maline. que eu acho interessante. A gente ainda Maline. tem Que é Maline, não foi os dois nomes. Maline. Sim, Malinho. Ela tá lá com Maline. tenho- Pink com preto. É. E um aviãozinho na ponta. Inclusive, essa história de caixa, né, deu um certo desconforto, né, depois. Porque, assim, a caixinha, né, era a lembrancinha do casamento, né? Como não teve os convidados, mas a gente fez as caixinhas e foi entregar por delivery um dia depois com umas colegas nossas, né? As madrinhas do As cartório. madrinhas. A gente jogou as caixas tudo no carro, as madrinhas dentro do carro e foi entregar na casa de cada um, né? E aí, depois que a gente entregou as caixas e parou assim pra ver e todo mundo começou a postar e a gente foi repostando, aí começaram a aparecer as pessoas que a gente não lembrou nem de mandar o link da live Isso. e nem lembrou de separar a lembrancinha, Sim. né? E aí, assim, foi um pouco chato por isso, né? Porque, assim, como a gente fez meio que de última hora essa história da live, das lembrancinhas, a gente fez esse ajuste, aí acabou criando meio que um desconforto, né? Mas depois as pessoas entenderem tudo, a situação. Mas até isso é bom a gente ter cerimonialista pra isso, pra poder definir a lista, fazer bom, tudo. É bom. É verdade. É importante ter uma lista pra não esquecer de ninguém. E começar a fazer a lista cedo. Porque aí quando você começa a fazer a lista cedo, você... fulano. Aí vai botando. Aí você vai lembrando da lista, de preferência no celular, essa lista, pra você colocar na hora que você lembrar da pessoa. Porque pra anotar depois num caderno é mais complicado. Aí Ou depois tirar, a gente botar e pediu tirar pro tudo. Ed fazer mais docinho, teve que fazer mais outras coisas. Aí vocês foram entregar pra outras pessoas. E aí a gente foi entregar pra outras pessoas, pra poder não... Assim, não ficar uma coisa chata, Sim, né, pra sim, gente é. depois. Constrangedor, Mas, gente, eu recomendo, viu? Recomendo não só o casamento como elas fizeram, pode ser só as duas ou só com os fornecedores como elas fizeram. Importante claro, tem que ter a escolha. Mas nunca deixe o seu sonho para trás, nunca deixe o seu sonho para trás, porque vale a pena. É a felicidade da gente que está em jogo. Então, eu tenho certeza que se vocês não tivessem realizado aquele momento, hoje vocês não seriam as mesmas, né? Faltaria alguma coisa na vida de vocês. E então, falta ainda, né? Falta. Renovação. Agora, Nós estamos só pressionando agora. agora essa renovação sai. Porque antes era só a Aline que falava. Agora vai... Não, e agora sim, né? Aqui, no Casar Já Pode. Aqui eu e a Gabi, dando pressão, não é possível. Não é possível. É verdade. Todo mundo vendo. Então elas já vão deixar aqui. Olha, nós vamos fazer sim a renovação. Então, eu queria que vocês dessem, né? Dissessem alguma dica para quem tá nos assistindo. Não importa se o casamento é uma afetiva, não. Assim, uma dica de noivas para noivas, por exemplo, né? Assim, o que vocês acham que é importante?
Por exemplo, tempo de preparação, se vocês passaram muito tempo, você acha que seria mais importante mais tempo ou o tempo foi suficiente, essas coisas. Tu quer começar? Não pode começar. Então, na verdade, algumas dicas, né? Sim. A primeira é tempo, né? Muito difícil você dizer assim, vou casar e vou casar daqui a um mês. Muito complicado. E complicado por N fatores, né? Exceto se você for rico, milionário, alguma coisa do tipo, tá com suas reservas em dia. Não tem como ser de um dia pra noite, porque requer gastos e principalmente requer organização, né? Claro que dá pra gente ajustar muita coisa em termos de valores, mas precisa de tempo para organizar, ver questão de fornecedores, escolher as coisas do casamento, lembrancinha, docinho, vestido. São muitos detalhes. Né? Muitos detalhes. Então, assim, requer muito tempo. Eu não indico que ninguém queira casar dentro de um mês, a não ser que seja uma coisa assim muito apressada mesmo, né? Que não tenha outra alternativa, mas que tempo, organização, pesquisa. É muito importante você pesquisar o histórico do profissional que você vai fechar. É importante mesmo. É muito importante você pegar as referências. Eu, quando comecei a olhar, porque na verdade eu que comecei a olhar essa questão de fornecedor primeiro, né? Eu olhava o Instagram de cima a baixo, olhava os comentários, às vezes entrava até em contato com um ou outra pessoa que já tinha fechado o serviço com a pessoa. E eu acho que é isso, você tem que pesquisar bem para saber com quem é que você está envolvendo, assim, um sonho, sabe? Porque requer expectativas, requer investimento, requer tempo, muita coisa envolvida para você jogar para qualquer pessoa. Não pense que é só dinheiro, não pense que, vou procurar o mais barato. Cara, tem barato que sai muito caro, né? Então, é melhor você priorizar pessoas, fornecedores de qualidade, claro que dentro das suas limitações também, né? E a dica principal que eu dou é feche primeiro com o cerimonialista. Porque o cerimonialista, ele vai lhe dar todo um norte, de tipo assim, quanto é que você pode investir no casamento, né? Essa foi uma das coisas que além fizemos errado, mas foi a primeira vez e espero que é a única que a gente case. Então, Falando em renovação. a gente não fechou com a cerimonialista primeiro, né? E aí a gente já tinha fechado com fornecedores, né? Claro que isso não nos trouxe prejuízos financeiros e graças a Deus eram fornecedores bons. Mas a gente poderia ter tido uma organização melhor se tivesse fechado com a cerimonialista primeiro. Então, acho que o principal, né? O primeiro fornecedor que você tem que fechar é o cerimonialista, que ele vai dar todo o norte de questão de orçamentos, o que é realmente que precisa, no que é que você pode investir mais, no que é que você pode investir menos, opções de locais, opções de fornecedores, tudo, sabe? Porque realmente o cerimonialista, ele lhe dá um norte geral. E até mesmo para você saber se dá para você entrar naquilo ali ou não, sabe? Porque às vezes você acha que... Tem isso também. não, peraí, vou fazer um casamento com 5 mil reais. Desculpa, não vai. Então, assim, claro que você conseguindo administrar bem, você não vai gastar muito, mas também você não vai gastar, assim, muito, você não vai gastar pouco, né? O cerimonialista, ele vai lhe dar esse norte, e aí vai colocar o seu pezinho no chão para saber até onde você pode ir ou não, né? Então, acho importante por isso. A dica que eu dou é essa, ver primeiro essa questão do cerimonialista. Claro que eu vou puxar a sardinha aqui pra minha, né? Que realmente nos ajudou super, mas pesquisar bem as pessoas, as referências, porque você vai precisar muito, é uma pessoa que vai tomar de conta do seu casamento, sabe? Vai viver aquilo ali com você. Então, você não quer viver uma coisa com alguém que não vai lhe dar atenção, não vai ter um respeito. Passa muito tempo juntos, né, Gabriel? Não passa muito tempo juntos. Essa dica é muito boa. E também é muito importante a questão da pessoa fazer uma pesquisa para o seu próprio gosto. Não só olhar... eu vi, hoje em dia é tudo muito Instagram, né? Eu vi no Instagram, eu vi numa rede social, uma outra, que fulano casou e ficou bonito, vou fazer a mesma coisa. Aí vai e olha depois suas fotos e, mas eu preferi de outro jeito. Mas só que você já casou, já teve a foto daquele jeito. Então, realmente é um estudo de campo para o que é que eu gosto, o que é que eu queria que ficasse de mim naquele momento, que me representasse. E, infelizmente, tá preparado para imprevisto, não ficar, assim, descabelada, ficar estressada, porque
Imprevisto sempre acontece Sempre. na vida Pode também, acontecer, né? No verdade. casamento. Listas de convidados também pode ter imprevisto de aumentar, diminuir de última hora. É questão de buffet, botar pra mais, né? Porque pra menos também não dá. E é isso. É verdade. Essa dica que a Malu falou, eu gostei muito de você entrar em contato pelo Instagram com outras pessoas, porque a gente marca nossas noivas. Então é uma dica, porque ninguém melhor, não importa o marketing que o cerimonialista tem. Não importa o marketing que o celebrante tem. Uhum. Ninguém melhor pra dar o aval, pra dizer se é bom ou não, do que uma noiva que já Que já casou. viveu aquele momento, né? E tipo, hoje em dia que é tudo muito redes sociais, né? Muito Instagram, as pessoas ficam muito bitoladas, por exemplo, número de Tem seguidor. uma maquiagem muito grande, né? Enfim, você nem sabe, na verdade, a atenção que a pessoa vai lhe dar, É sabe? só mais um, é só mais um número. Como eu falei com vários cerimonialistas, assim, a atenção é fundamental, sabe? O grande diferencial que eu senti da Gabi foi esse, o acolhimento, porque eu conversei com pessoas que tinham, 20, 30 mil seguidores. Pessoa que deve ser massa, né? E também já tinha visto também de casamentos de alguns conhecidos, já tinha até participado, tinha achado legal e tudo. Mas às vezes é tão impessoal, sabe? Que você não se sente acolhido, você não se sente assim, a pessoa vai viver aquele sonho com você. Não, aquilo ali é só um negócio, sabe? Então é bom você se sentar, marcar com seja qual for o fornecedor para ele lhe conhecer a sua história e ver se vai realmente rolar essa identificação. Porque é um casamento dentro de outro casamento. Porque você verdade. passa muito tempo resolvendo muita coisa com aquela pessoa. Então você vai fazer visita de É, fornecedor com exato. tudo. E aí não dá, se tipo, não rolasse uma identificação, é muito complicado, Como sabe? é que você vai ficar É com essa verdade. pessoa? Ou é aquela coisa? Não, fulano fez pra mim um valor bem baixinho, vai dar ótimo pro nosso orçamento. Mas eu não aguento nem falar com ela, eu não aguento nem olhar pra cara dela. Eu já ouvi isso. Tu acredita, uma Triste, noite? Aí ela saiu, ela desistiu, ela encerrou e contratou outra pessoa. Ela se Jane, ela não deixa falar, a opinião é só dela. Eu digo, não, então resolva. E ela desistiu. É. Quebrou o contrato e contratou outra pessoa. Desse jeito. Porque nesse mercado que a gente trabalha, né? Nesse mundo de casamentos, tem gente de todo jeito. Mas principalmente é importante entender que vai ter gente que você vai ser especial, vai ser único. E tem gente que você vai ser só mais um cliente. Só mais um número mesmo. Então, É verdade. É isso. Gente, se eu disser pra vocês que nós já estamos encerrando, que passa tão rápido esse... A Jane, eu tô achando que passa muito rápido. Muito rápido. Nosso papo é gostoso demais. Agora a gente pode tomar uma. Pronto, aí. Minha gente, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, por virem até aqui contar a história de vocês, né? E defender essa bandeira que é super importante. Muito obrigada por mostrarem esse amor pra gente, pro mundo, pra todo mundo, no YouTube, no Spotify, em todo lugar. Foi muito especial viver o que a gente viveu, né, no casamento de vocês. E foi muito especial ter vocês aqui também, viu? Isso. Assim, foi um dia que certamente ninguém vai esquecer. Por quê? Porque era verdadeiro. Era muito verdadeiro, né? E quem estava ali com vocês acredita nesse amor. Acredita no amor, de verdade. Não é o amor A ou o amor B, né? É o amor de verdade. Então, e é preciso... Por que a gente também já escolheu assim de cara vocês? Para passar essa mensagem para as pessoas, né? Que vale a pena você acreditar no seu amor. Acreditar, levantar essa bandeira e seguir em frente, e estar perto das pessoas que acreditam em vocês, que amam vocês, que também é importante isso, né? Sim. E seguir em frente. E a família tá lá, consolidada, feliz, crescendo. E pronto. E foi realmente um privilégio para nós. Pode A acreditar. gente agradece o convite, a paciência pra gente vir aqui, que nossos horários são meio assim, né? Pra gente marcar, vocês sabem que foi meio complicado, Mas deu a gente certo, super deu agradece, a certo. gente queria muito vir. A gente assiste. Coisa boa. A gente assiste, já falou pro nosso, um grupinho de amigos que a gente tem, vejam lá também, colega nosso que agora noivou. Olha, Aí ela disse, não, acho que eu não vou fazer nada, vou preferir só fazer no civil e viajar.
A gente não, a gente fica dando aquela. Quando você assiste, tem que dizer assim, faz igual o nosso, né? Chama ninguém não, vai só vocês, né? Aí, então a gente quis, pra agradar, a gente se sente honrada. A gente também acertou na escolha, mas eu acho que foi, como eu digo, tudo é Deus na nossa vida, né? Foi um acerto também, porque era pra ser. E na melhor recomendação, se alguém me perguntar, vai ser sempre vocês. Obrigada. Gente, vocês vão ver que tudo isso que a gente está falando aqui não é por acaso. É, Vocês vão se emocionar, vocês vão ver. a gente vai colocar umas fotinhas, né, gente? Só complementando o que a Aline falou, né? Pra gente foi realmente um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sempre indico, na verdade. Quando eu vejo que alguém vai casar, que fala que vai casar, eu sempre falo de vocês duas. Inclusive, tem um colega de trabalho que vão casar aí com a Jane, né, em breve. E outros que já até casaram, né, também. E, assim, é muito bom quando você vê que aquele sonho, aquela expectativa que você teve foi sonhada, foi compartilhada com outras pessoas que têm muito comprometimento, né, que lhe dão tranquilidade, lhe dão segurança. E que lhe dão afeto também, sabe? Parece coisa assim parece besteira você ficar falando toda hora de afeto, de laços, né? Mas eu prefiro acreditar, né, em laços, porque tornam as coisas mais gratificantes. E para nós, assim, foi muito gratificante estar participando desse momento. Nós não estamos aqui para, como eu falei, para impor, para fazer nada. A gente só quer viver, estamos vivendo o nosso amor e vocês fazem parte dessa construção do nosso relacionamento, do nosso casamento, do nosso amor. E vocês vão estar sempre num local muito especial dentro das nossas vidas. Meu Deus do céu, eu vou chorar. Gente, muito obrigada, viu? E, gente, pois, muito obrigada mesmo. Foi um prazer receber vocês. Viu? E assim, vocês têm Instagram do trabalho que vocês executam, vocês podem falar. Ou do Caju. Do Caju é que é o famoso lá da casa. Caju é um ex-blogueiro. O Caju é Ele tem, Cajulito. Não, tem na ou não tem verdade, a mais? gente desempenha trabalhos mesmo de formiguinha, né? Não é nada assim que vai divulgar em Instagram, né? Mas, e o Caju a gente meio que fechou o Insta dele, né? Pois pronto. Mas assim, a gente quer mesmo divulgar o trabalho de vocês, porque a gente é muito verdade, satisfeita com obrigada. eles. Então, Gente, E é obrigada, isso, Agora nós viu? somos dona de casa. Muito obrigada. É muito bom ver um casal, né, que já tem esse casamento há algum tempo e tá assim, tão bem, tão feliz, mais maduras, né? A gente percebeu que elas são assim, mais maduras. mais então. maduras, mais bonitas. Assim, todas Obrigada, tá bom, aderiram Jane? a qualidade de vida. Alô, Nutri. Vou botar o roubo da Nutri. Jane, obrigada, viu? Foi lindo Obrigada, fazer esse Gabi. com Foi você. ótimo. Foi ótimo o nosso podcast, foi ótimo fazer esse casamento. Vai ser ótimo que Uma vira, renovação. E você que tá aí nos assistindo, nos ouvindo, obrigada pela audiência de vocês, viu? Um grande beijo. Beijo, gente. E pode ter certeza, não percam esse podcast, porque ele está maravilhoso. Você tem que assistir. Casar já pode. Sim. Jane Pimentel, Gabi Costa, só trazendo coisas boas. Coisa não, né? Gente boa pra vocês. Teu Instagram, Opa, Case Comigo, _. Gabriela Costa Cerimonial. Segue lá. Tchauzinho, Tchau. obrigada. Foi bom E a gente demais. Ai, vai encerrar gente. minha aliança. Eu tô